Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Imersão DLJ. O meu nome é Cris, eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho cabelos encaracolados na cor preta. Estou vestindo aqui a blusa azul do Desafio Liga Jovem. Atrás de mim tem uma parede de tijolinhos com alguns livros na estante, um violão de canto. E é isso, gente. Hoje eu vou acompanhar vocês nessas duas aulas super especiais que vão ajudar você a criar o projeto. E começamos com a primeira aula, que é a base de tudo, né? Por onde começar. Mas antes de darmos início, eu gostaria aqui de convidar o Paulo Ventura, que é gestor do Desafio Liga Jovem no Sebrae Nacional, para dar as boas-vindas a você que está nos assistindo. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, galera! Poxa, eu estou muito feliz. É a minha primeira vez aqui com a galera, né? É, Sim. de coração, assim. Eu sou o Paulo, né? Como a Cris bem apresentou. Eu sou um homem negro, tenho barba preta, cabelo preto também. E o fundo que eu trago aqui é o fundo do DLJ, né? Não podia ser diferente. O Alfred me forneceu, fiquei felizão. Agora eu só vou usar esse fundo até o final do ano, só o fundo do DLJ. Gente, estou muito alegre de verdade de estar aqui com vocês. Eu estou gestor desse projeto e é muito legal isso, que vai bem ao encontro do que vocês estão fazendo agora, que é criar um projeto, né? Eu nunca pensei ser gestor de um projeto como esse, tão grande, né? Hoje a gente já está chegando aí a quase 50 mil inscritos no projeto, a gente fica muito feliz de ter alcançado, e essa abertura eu não vou me estender não, tá? Porque é para vocês, né? Então, eu só queria contar como que eu cheguei até aqui, né? Eu, eu sou de escola pública também, família pobre, nasci em Taguatinga, que é Brasília, Distrito Federal, mas é um subúrbio de Brasília, e eu tinha poucos sonhos, então por isso que é muito legal estar aqui trabalhando com esse projeto, porque não era um sonho que eu tinha, e quando você chega aqui nesse lugar, e de forma alguma eu estou me gabando, mas eu sou muito grato de poder estar aqui e poder mudar algumas vidas, né? E como que eu cheguei até aqui? 2 semanas antes de eu entrar no Sebrae, eu trabalhei em uma ação social e uma coisa me impactou muito. Eu vi uma criança nessa ação social, que tinha um espírito de liderança muito grande. Ela organizava as demais crianças da invasão que a gente estava fazendo essa ação e colocava elas em fila, falava, olha, aqui é o lanche, perguntava se a gente tinha levado roupa e agasalho para poder distribuir para as demais pessoas, avisava para os adultos que não tinha, perguntava quando a gente ia voltar, não deixou a gente carregar alguns lixos que para eles eram recicláveis, e eu fiquei observando ela durante muito tempo, e aquilo me tocou muito, como aquela criança poderia ter um futuro tão brilhante, e eu conversei bastante com ela e vi que o sonho dela era muito pequeno, assim, era continuar ganhando dinheiro ali como pedinte, que aquele era o lugar dela, e eu fiquei reflexivo, né? 2 semanas depois eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no Sebrae e conhecer a educação empreendedora, e eu vi que essa era a grande possibilidade que eu tinha de mostrar para aquelas crianças ou para outras pessoas que elas podiam ter sonhos muito maiores, né? Inclusive por meio da escola, né? E eu comecei a trabalhar muito feliz com essa ideia, e aí eu chego no Desafio Liga Jovem, que é esse lugar onde as pessoas constroem projetos, né? E a gente que já está há 3 anos trabalhando com isso e vê o que as pessoas constroem, e aí não só projetos, né? Porque a gente trabalha com desenvolvimento de competência, como as pessoas, independente dos projetos, saem mudadas do desafio. E aqui eu finalizo a minha palavra, que é muito sobre isso, sabe? Que se vocês aproveitarem cada momento que vocês estiverem aqui no desafio, cada oportunidade de desenvolvimento pessoal, não só do projeto, e essa troca que vocês vão ter com as pessoas que vão trazer informações e colocar aquilo em prática, vocês vão sair pessoas diferentes, como a gente viu diversas pessoas, e vocês vão conhecer durante essa jornada diversas pessoas que passaram por essa jornada e continuam se desenvolvendo, e é isso que a gente deseja, e é isso que eu me coloco aqui à disposição para a gente se desenvolver junto, tá? E eu fico muito feliz, como eu falei para vocês, e me coloco sempre aqui à disposição. Agradeço a Ideias de Futuro pela parceria que tem com o Sebrae, e tudo isso que a gente está construindo junto é maravilhoso. Obrigado, Cris. Eu continuo aqui, vou acompanhar vocês, tá? E estou me desenvolvendo também, tá? Obrigado, Beleza. pessoal. Beleza, Paulo, obrigada aí pelas suas palavras, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória e inspirar a galera aí também com a sua história.
Bom, galera, a imersão do Desafio Liga Jovem é uma série de encontros online focada no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu projeto. A gente vai ter, além das aulas ao vivo, diversas mentorias para vocês turbinarem suas ideias. Lembrando que todos os encontros ficarão gravados e vocês vão poder assistir quando e onde quiserem, tá bom? Não fiquem preocupados com isso. Gente, é uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente nessa jornada de inovação, de criatividade e de transformação. Mas antes de chamar a nossa palestrante, nossa convidada mais que especial, um recado importante. Se você está assistindo a essa aula ao vivo, corre no chat e preenche a lista de presença. Mas por que, Cris, que eu tenho que preencher essa lista de presença? Porque quem preencher a lista vai receber certificado de participação e ainda concorrer a um vale-compras de R$ 100. Galera, assistir a aula ao vivo tem a sua vantagem. Além de poder tirar dúvidas ao vivo, você vai concorrer ainda a esse vale-compras no valor de R$ 100. Beleza? O sorteio vai rolar no último dia das aulas, então já garante sua presença. Vai lá no chat, preencha a listinha e a gente vai guardar para no último dia de aulas sortear, ver que vai ser um grande felizardo que vai ganhar esse vale-compras de R$ 100. Então, bora dar início à nossa aula de hoje. É uma honra apresentar a nossa convidada da noite, que é uma grande referência quando o assunto é empreendedorismo com propósito. Jaciara Cruz é fundadora do Instituto Ideias de Futuro, mestre em empreendedorismo de impacto pela Universidade de São Paulo, especialista em inovação social e vem ajudando centenas de jovens educadores a tirarem suas ideias do papel e transformarem o mundo à sua volta. Seja bem-vinda, Jaciara. Boa noite. Olá, Cris, muito obrigada. Boa noite, saudações a todas e todos que nos acompanham hoje. É um super prazer estar aqui. Eu sou Jaciara, mas todo mundo me chama de Jaci. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros compridos. Eu estou usando uma camiseta roxa do Desafio Liga Jovem, super especial. E tem um fundo, meu fundo aqui é um escritório, um coworking, tem uma plantinha especial aqui me acompanhando hoje com vocês. E a gente vai falar sobre por onde começar. Não poderia ser diferente, estamos aqui na nossa live de abertura. Cris, acho que a gente pode trazer. Podemos, então. Beijo, gente. Muito obrigada, Cris. Tchau, tchau. Super obrigada pela apresentação, muito especial. Como a Cris falou, eu sou fundadora, né, e diretora-geral da Ideias de Futuro, do Instituto Ideias de Futuro, e eu acredito muito na inovação social como um meio de conectar empresa, governo, sociedade, todo mundo, na construção de uma educação para a vida, né, e para a construção do futuro, onde a gente usa o nosso conhecimento para criar coisas, e isso valoriza o nosso conhecimento. Então, tipo, à medida que eu coloco isso em prática, que eu vou fazendo e utilizando todo esse conhecimento, eu valorizo e quero aprender mais, estudar mais, me conectar mais na escola. Então, todo esse movimento, eu realmente acredito que para a gente construir uma educação transformadora, a gente precisa de todo mundo. Não é só um trabalho da escola, não é só um trabalho do professor, é um trabalho da sociedade. Estamos aqui desenvolvendo, né, participando desse começo da imersão do Desafio Liga Jovem. Por onde começar o meu projeto? Vocês vão reparar que esse ano, no Liga Jovem, vocês escolhem como absorver o conteúdo, como estudar, como colocar em prática. Então, a gente tem as aulas curtas pré-gravadas, que é o jeito que você mais gosta de aprender. Aulas curtas pré-gravadas na plataforma. Materiais para leitura. Não, eu prefiro, né, ler ali um material rapidinho quando eu estou no ônibus ou quando eu estou esperando na fila do dentista. A gente tem as aulas ao vivo, que vocês estão me acompanhando agora, com certificado, como a Cris falou, fica ligado. E as mentorias e tira as dúvidas ao vivo também. Então, vocês escolhem. Tá? Teremos nossos encontros essa semana que vem, terça e quinta à noite, sexta à noite, e na semana que vem, terça, quinta e sábado, a gente vai passar mais detalhes no finalzinho. Vamos relembrar o desafio, né?
para ver por onde a gente precisa começar, vamos relembrar o nosso desafio. Então, no Liga Jovem, vocês precisam criar uma solução transformadora para resolver um problema da sua escola ou da sua comunidade, envolvendo ferramentas tecnológicas. Pode ser aplicativo, site, jogo eletrônico, rede social, plataforma, mas também pode ser analógica, tecnologias analógicas. Então, forma de produção, metodologia, novos produtos, o que a sua imaginação deixar, né? Acessa o site do Desafio Liga Jovem, procura lá os projetos vencedores dos anos anteriores também, várias ideias legais para a gente pensar que soluções inovadoras e tecnologias são essas que a gente pode utilizar para criar, para resolver um problema da nossa comunidade ou da nossa escola. Isso significa o quê? Que a gente precisa criar um empreendimento de impacto, porque vocês estão criando uma solução para melhorar o dia a dia da comunidade ou da escola. Isso é um empreendimento de impacto. E o que é empreendedorismo de impacto? Empreendedorismo de impacto, ele resolve problemas sociais e ambientais, gera valor para a sociedade, busca sustentabilidade financeira, porque a gente tem que ter um olhar para o longo prazo, né? E aí, para a solução gerar impacto no longo prazo, a gente precisa de sustentabilidade financeira, envolve inovação e criatividade, porque para resolver problemas complexos sem inovação e criatividade, a gente não consegue, e está muito conectado com propósito. Percebe, assim, não é um empreendimento, assim, não é um negócio, simplesmente. Tem toda uma conexão com um propósito. Por isso que eu gostaria de começar com essa pergunta. O que você quer mudar no mundo ou na sua comunidade? Quando eu me apresentei para vocês, eu falei da Jaciara hoje, mas eu poderia ter contado para vocês da Jaciara adolescente, da Jaciara criança, da Jaciara na escola. Eu era muito tímida, era difícil para mim me conectar. Eu sempre fui muito tímida. E eram justamente os projetos ou a forma de construir coisas ali, quando a gente estava colocando mão na massa com os colegas, era ali que eu conseguia socializar, a escola fazia mais sentido para mim. Então, participar do Grêmio, organizar o festival de bandas da escola, organizar a campanha do agasalho, era participando desses projetos que a escola fazia muito mais sentido para mim, para me conectar, e depois, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, fez toda a diferença, porque aquilo que eu achava que era só uma forma de eu participar ali da escola, na verdade me trouxe todo um conhecimento que me ajudou muito quando eu tive que procurar um trabalho, quando eu tive que participar de entrevista, e depois quando eu queria empreender. Então, tudo isso foi a construção de um propósito. Quando eu fui empreender, eu precisei resgatar esse propósito, e isso é empreendedorismo social. Temos algumas respostas aqui no nosso chat. Manda aqui, gente, nos comentários, o que você quer mudar no mundo ou na sua comunidade? Quais são os problemas que vocês querem resolver? Se é um projeto que vocês já estão fazendo, é um projeto que está começando. Quer buscar inspiração? Vamos lá conhecer os projetos que ganharam o 1 e o 2. Tragam aqui. Comecem sempre por essa reflexão. O que eu quero mudar no mundo ou na minha comunidade? Aqui. Legal. Problemas que trazem risco à nossa vida. Já aparecemos aqui os ODS. Logo, logo vamos falar, né,
dos ODS. Quem quer conhecer mais sobre os ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são os objetivos mundiais construídos pela ONU, e a gente tem um material super legal na plataforma para vocês procurarem, para vocês consultarem, conhecerem mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Resolver a falta de conhecimento nas plantações, sensacional. Retorno financeiro aos resíduos pesqueiros, em especial as escamas. Facilitar o acesso à moda sustentável, adorei. Pequenos agricultores, legal. Problemas de poluição, estou vendo aqui o lixo no mar, inclusão mais afetiva, bom. Muitas coisas que queremos mudar no mundo, educação inclusiva para todos, saúde mental, estou vendo aqui, segurança das pessoas fora de casa, pessoas movimentadas com problemas em comunidades carentes, estou vendo bullying na escola, defasagem no aprendizado, lixo nas ruas. Pode continuar mandando e vamos seguir aqui, mas fico muito feliz com todas as respostas que a gente está vendo aqui, e eu acho que a gente está começando um super movimento de transformação, né, liderados por vocês, jovens, que estão participando do Desafio Liga Jovem. Vamos lá. Precisando de inspiração, vamos para a plataforma do Liga Jovem. Lá vocês vão encontrar videoaulas de introdução, então, por onde começar, videoaula de pesquisa, as lives de esquenta do Desafio Liga Jovem, a gente teve lives muito legais, guia rápido, né, do que são os ODS, está lá na plataforma, os primeiros passos do DLJ também, material, quem foram os projetos vencedores nas edições anteriores, está disponível no site, tem bastante material para vocês se inspirarem. A gente está começando pelo propósito, né? Começando pelo porquê. Esse porquê é um problema que a gente quer resolver. Como é que a gente escolhe o problema para desenvolver o projeto? Porque antes de desenvolver a solução, a gente precisa escolher, definir o problema que a gente quer resolver com a nossa solução. Escolha um problema que une a visão e a motivação da equipe, que une o propósito. Porque se a equipe estiver unida para resolver, para trabalhar no combate àquele problema, vocês vão conseguir trabalhar muito melhor juntos, e a equipe é o principal recurso que vocês têm. Melhor ainda assim, se a equipe tiver um olhar diferenciado, ou uma conexão com o problema. Então, vocês têm alguma vivência, ou alguém da família, um conhecido, um problema que vocês têm uma conexão que permite que vocês tenham um olhar diferenciado. Não é obrigatório, claro que não. Mas se vocês encontrarem um problema que vocês têm essa conexão, é legal porque permite esse olhar diferenciado e ajuda a trazer ali na apresentação, quando vocês vão explicar o problema, quando vocês estão apresentando o que vocês vão fazer, isso ajuda a mobilizar recurso para a ideia de vocês, ajuda a apresentar no próprio Desafio Liga Jovem. E vamos lembrar que o problema, ele vai ser aprofundado e amadurecido ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, a gente pode começar com um problema grande. Então, a quantidade de lixo descartado no mar. Perfeito, vocês podem começar com esse problema grande. Mas, à medida que o projeto for evoluindo, né, o problema precisa ir ficando cada vez mais específico, porque a gente não vai conseguir criar uma solução que vai resolver aquele problema tão grande. Esse problema tão grande, ele até faz parte do contexto, mas se o meu projeto, por exemplo, é um projeto para despoluir o rio da minha cidade, quando eu for falar do problema, dessa contextualização, eu tenho que apresentar o problema ali da minha cidade. Não, posso até colocar o contexto, né, do descarte total de lixo nos oceanos, mas eu preciso explicar aquele problema de uma forma local, né, ali da minha cidade. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, né, esse meu projeto
por exemplo, despoluir um rio da cidade. Então, o problema ele começa grande, mas à medida que o projeto vai amadurecendo, esse problema vai ficando mais específico. Então, na hora que vocês forem apresentar, ele já vai estar mais específico, já vai ser um recorte. E se eu tiver um projeto, ou se eu já tiver um projeto, ou eu quero dar continuidade a uma pesquisa que já foi feita na minha escola, pode? Sim, pode. Tá? Mas lembra que o aprofundamento do problema, pesquisa, é um fator importante na avaliação, então tem que fazer ou refazer esse passo, não pulem esse passo. E deixa claro na apresentação o que foi feito pela equipe inscrita no Desafio Liga Jovem. Por exemplo, mostrar uma linha do tempo é perfeito. Então, nesse caso, minha equipe está usando a pesquisa de um professor para desenvolver esse produto. Perfeito, pode usar, mas mostra lá na linha do tempo que tem um recurso, que foi essa pesquisa, depois o que foi feito, o que foi feito pela equipe. Tá? Super importante. Entendendo o problema. Aqui a gente vai parte para a parte de pesquisa, porque vocês podem escolher problemas muito relevantes, mas só problema não é suficiente para construir uma solução especial. Vocês precisam pesquisar sobre esse problema, entender como é que ele acontece, entender o que ele impacta. Para isso, a gente pode buscar dados secundários, né? Que são pesquisas assim, realizadas com fontes de informação que já foram previamente publicadas por terceiros. Buscar dado disponível, né, livro, revista, website, blog, artigo acadêmico, órgãos governamentais, instituto de pesquisa. Muito importante utilizar fontes confiáveis. E aí, quando vocês forem apresentar também, né, apresentar quais foram as fontes. Lembrando que tudo isso é para ajudar a gente a entender mais sobre o problema que a gente quer resolver. Então, eu não vou conseguir construir uma solução para o problema de descarte de lixo no oceano se eu não entender os componentes desse problema, né? Por que isso acontece, o que isso acontece, quais são os principais lixos mais tóxicos, quais são os processos que levam isso a acontecer. Então, eu preciso ter um entendimento profundo do meu problema para construir uma boa solução. Agora, só entender o problema com dados secundários dá um bom norte, mas agora eu preciso entender como que esse problema afeta o meu público-alvo. E isso, então, quem é o público-alvo? Então, público-alvo são as pessoas que são afetadas por aquele problema, só que eu vou segmentá-las, entender as principais características dos grupos mais impactados por aquele problema. Então, público-alvo, eles são segmentos, a gente vai agrupar perfis de pessoas por características sociodemográficas ou comportamentais. O público-alvo não é aquela questão, então são mulheres de 15 a 30 anos. A gente precisa escolher as características relevantes para segmentar o grupo de pessoas afetadas por aquele problema. Então, e escolher um público-alvo, porque a gente precisa conhecer esse público-alvo, a gente precisa entrevistar, precisa se aprofundar, entender como que o problema afeta aquelas pessoas. Para isso, não adianta procurar matéria de revista. A gente precisa de dados primários. A gente precisa conversar com as pessoas. Né? Dados primários são aqueles dados que vêm diretamente da fonte de informação. Questionários, podemos sim fazer questionários e entrevistas de profundidade. Pessoalmente, tem uma preferência? Sim, entrevistas de profundidade. Né? Porque quando a gente faz entrevistas com pessoas que passam por aquele problema, a gente consegue dando mais contexto e aprofundando as respostas. Quando a gente faz só um questionário, a gente tem respostas simples, assim, para perguntas simples. Isso é um problema relevante? Pergunta simples pode ser respondida com questionário, mas entender como que
aquele problema afeta as pessoas, a gente precisa de entrevista, conversa, pesquisa de perguntas abertas. Então, um roteiro com boas perguntas e vou conversar com as pessoas. Quem que eu posso entrevistar? Então, tanto pessoas do grupo do público-alvo, então pessoas impactadas por aquele problema, quanto especialistas. Então, especialistas, pessoas tipo de associações, professores, pessoas que trabalham na área. Se eu tiver, né, por exemplo, desenvolvendo quero trabalhar com um problema que são as barreiras de aprendizagem para o público autista. Então, posso, então, às vezes, conversar com uma pessoa autista, né? Se quero fazer um autismo mais severo, preciso entrevistar pessoas especialistas. Então, a gente tem que procurar esses dados primários, tanto do nosso público-alvo, quanto de especialistas. Pesquisa primária, ela ajuda a entender com mais profundidade o problema, entender melhor o contexto do problema, conversar com o público, né, atingido por aquele problema para entender como que isso afeta a vida da pessoa, por que que aquilo é um problema para ela. Às vezes, né, eu posso, ver isso como um grande problema, mas eu preciso entender por que que aquilo é um problema, quais são as coisas que mais incomodam. Como é que ela resolve esse problema hoje? Não é que ela resolve, mas assim, como é que ela lida com esse problema hoje? E o que que ela acredita que precisaria ser melhor, precisaria ser diferente? Esse tipo de pergunta aberta levanta pontos muito mais interessantes para a gente fazer uma solução especial para o nosso público-alvo. Que é quando a gente mostrar que essas soluções, que a solução que a gente está fazendo endereça aspectos específicos do meu aprendizado nesse processo de pesquisa, eu estou valorizando muito a minha ideia. Tá? Então, uma ideia ela pode parecer interessante, mas quando a gente consegue mostrar o processo de pesquisa que a gente fez, os aprendizados que a gente teve dessa pesquisa e como que isso fez a nossa ideia ficar muito melhor, aí sim a gente está mostrando de uma forma efetiva, a gente está mobilizando as pessoas, a gente está fazendo o olho das pessoas brilharem pela nossa ideia. Vamos que vamos. Legal, Jace, mas tá faltando o quê para ter a ideia? Porque até então a gente está só pesquisando, né? Está entrevistando, levantando dado secundário. Eu quero ter ideia. Tá bom, só que tem mais um elemento muito importante para o seu processo de ideação. Você conhecer o seu problema, conhecer o seu público-alvo e conhecer os seus recursos. Quem são os seus recursos? São os membros da sua equipe, as potencialidades da equipe, gostos, preferências, talentos, porque o projeto que vocês escolherem, vocês vão desenvolver juntos. E nesse processo, o Liga Jovem ele é um programa de aprendizado, ele é um programa do fim do ensino fundamental até o ensino superior. Vocês estão lidando com os recursos, são o potencial da equipe. Então, quando eu conheço os membros da minha equipe, eu sei, esse daqui gosta mais de pesquisa, esse daqui gosta mais de conversar com as pessoas, esse aqui, né, e apresentação, ele consegue mobilizar pessoas. Esse outro aqui, não, eu gosto mais de me aprofundar aqui, eu conheço de rede social, conheço de site, ou não, eu conheço de um material que a gente quer usar, tenho muita vontade de conhecer o público com quem a gente quer desenvolver o nosso projeto. Então, os talentos e as motivações de cada membro da equipe são um recurso muito importante para o processo de ideação de vocês, porque essas pessoas que vão colocar o projeto em prática. Então, conheça bem a sua equipe, conheça os seus colegas, conversem entre vocês, sentem e compartilhem gostos, preferências, talentos, curiosidades. Quando a gente está na escola,
as nossas curiosidades, né, coisas que a gente quer, eu ainda não sei sobre isso, mas eu tenho vontade de aprender. Essa vontade de aprender é um recurso muito importante, porque é uma coisa que me dá motivação para trabalhar naquilo. Então, conheçam, e aí vamos começar o processo de ideação. Então, para o processo de ideação, a gente sugere que vocês trabalhem em 3 etapas. Primeiro, um brainstorming individual. Brainstorming significa chuva de ideias. É simplesmente um processo de reflexão individual. E aí, sentar e escrever no caderninho ali várias ideias, sem segurar, sem filtrar a sua ideia. Lembrando que vocês já fizeram bastante pesquisa antes. Não começa pelo brainstorm, começa com as pesquisas. Então, agora eu sentei aqui, meu processo, meu brainstorm individual, vou anotar várias ideias no meu caderninho, nos meus post-its, né? Podemos fazer cartõezinhos para ir registrando as ideias, mas primeiro esse brainstorm individual. E aí depois vamos fazer um brainstorming coletivo, sentar todo mundo da equipe e cada um traz ali as suas ideias e vai trazendo mais ideias que forem aparecendo na hora. É importante a etapa individual antes, porque pessoas têm perfis diferentes. Tem pessoas que gostam de falar e pensando à medida que está falando, e tem pessoas que gostam de primeiro pensar e organizar suas ideias, e aí depois abrir para o grupo. Se eu colocar os 2 perfis para fazerem o brainstorming ao mesmo tempo, aquele que precisa de um pouco mais de tempo para se estruturar, as ideias dele vão acabar se perdendo. Então, por isso que é importante ter primeiro um brainstorm individual, depois um brainstorm coletivo. As ideias ficam muito mais legais. Compartilhando todo mundo ali as nossas ideias. Aí agora, vamos agrupar essas ideias de uma forma efetiva. Agrupar elas, fazer uma consolidação coletiva. E aqui, uma sugestão. A gente pode usar um gráfico de priorização de ideias. Então, todas as ideias ali que o meu grupo teve, vamos colocar nesse gráfico aqui, olha, ele tem 2 eixos. Um eixo que é de valor para o usuário ou para o meu público-alvo. Então, quanto que essa ideia gera de valor para o meu público? E aí, a viabilidade. Então, né, quanto que a gente consegue colocar isso em prática? Porque às vezes eu posso ter uma ideia, nossa, eu vou fazer um sistema de entrega por drones para... Só que aquilo é um recurso, é uma coisa que é difícil de fazer, vai precisar de muito investimento, então, e ao mesmo tempo poderia estar solucionando aquele problema com uma forma um pouco mais simples, mas que também vai gerar bastante valor. Então, uma ideia bem legal para organizar as ideias de todo mundo é ir agrupando as ideias semelhantes e colocando nesse gráfico aqui de valor para o usuário e de viabilidade de execução. Uma dica importante também é tudo que vocês forem fazendo nessas etapas e registrando num diário de bordo consolidado. O que é isso? Um documento compartilhado, Google Docs, todo mundo, ou uma outra forma de documento compartilhado que vocês tenham, mas que todos tenham acesso e ir registrando todas as etapas. Então, qual foi o problema que a gente escolheu, qual foi o público-alvo, as pesquisas que a gente fez, quais foram os aprendizados que a gente teve, e registrar a distribuição de tarefa entre a equipe é muito importante. Quem vai ficar responsável pelo quê? Quando é que vocês vão se reunir novamente? Quando é que eu vou... Aí, quando a gente se reunir novamente, cada um que ficou ali responsável fez a sua tarefa, né? Quando a gente define as tarefas, vamos definir tarefa alinhado com os recursos de cada um, com os interesses, potencialidades de cada um, né, os gostos de cada um. Então, quanto mais ficar organizado, o projeto vai fluir melhor e vai ajudar depois na construção do storytelling, na construção da narrativa da apresentação final. Essa parte
também, essa organização também é uma competência que vocês estão desenvolvendo. Então, ainda que, Jaci, mas no projeto não precisa organizar tarefa, vocês não vão avaliar a organização de tarefa. A gente não vai avaliar mesmo, porque a gente não vai conseguir ver como vocês se organizaram. Mas o processo de organização, ele traz um aprendizado muito importante, de desenvolver competências que depois eu vou usar no mercado de trabalho. Esse processo de organização vai ajudar a gente, quando eu vou estudar, depois também quando eu for desenvolver outros projetos, quando eu estiver fazendo, quando eu for trabalhar, vou estar trabalhando com outras pessoas, como é que a gente vai se organizar. Então, pode parecer, uma coisa desnecessária, mas é uma competência muito legal que vocês estão desenvolvendo. Então, é legal, sim, fazer um diário de bordo. Etapas do desenvolvimento, né? Quais são essas etapas? Então, começamos pela pesquisa e ideação. O problema, público, né? Fiz todas as pesquisas que eu precisava, né? Fiz as minhas entrevistas, fui fundamentando todas as etapas do meu projeto, e agora eu vou para a parte de estruturar essa ideia. Então, primeiro a gente fez a ideação. Para construir a ideação, a gente construiu o nosso problema, a gente pesquisou sobre o nosso problema, pesquisou sobre o público com dados primários, vamos fazer uma boa apresentação desses dados primários, quando a gente tiver no final, no final das aulas, vocês vão ter a revisão final, e o Alfred vai trazer para vocês cada um dos critérios, tá? E uma coisa que valoriza muito a apresentação é como que a gente mostra a pesquisa que a gente fez e os aprendizados que a gente teve. Então, valorizem muito as pesquisas do problema e do público, construir um processo de ideação e lembrei de fundamentar todas essas etapas, né? Aí eu vou para a parte de estruturar essa ideia, porque ela precisa ter um modelo de negócio sustentável, ela precisa ser sustentável no longo prazo, então preciso ter esse olhar de sustentabilidade financeira. Eu preciso pensar quais vão ser os custos que isso vai envolver, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Eu preciso pensar em quais vão ser as fontes de receita da minha solução, e isso vem por um processo de estruturação. A gente vai fazer a aula desse processo, que é pelo Canvas Modelo de Negócios, vai ser a próxima aula, logo depois aqui da minha. E a sustentabilidade, e aí, uma vez que eu defini bem esses custos e como vão ser as minhas fontes de receita, colocar isso, então, numa tabela mesmo, gente, tabela, planilha. Jaci, mas então precisa ser uma ideia milionária? Não, de forma nenhuma, não precisa, não é. Mas o que precisa é ter uma visão de sustentabilidade financeira de longo prazo. Pode ser projeto ali para a sua cidade, para a sua escola, mas essa visão de continuidade, de sustentabilidade, ela precisa ser construída com números, com entendimento. Pode colocar, quando vocês forem especialista, vocês podem também tentar levantar algumas informações para ajudar na sustentabilidade financeira. Tudo isso vai ajudar na construção e na amarração do projeto. Depois a gente vai para a prototipação. Então, como é que eu vou mostrar a minha ideia? E precisa ser a solução pronta? Não, é protótipo, não é produto pronto, né? Mas quais são as características de um protótipo, um bom protótipo? A gente consegue mostrar o que vem sendo, mostrar as funcionalidades, mostrar como que aquilo vai ajudar o nosso público-alvo. Então, a
gente vai mostrar para o público, vai pegar feedback do público, registrar esses aprendizados. Então, eu posso ter o protótipo inicial, e aí validando esse meu protótipo com o público, validando as funcionalidades e melhorando esse protótipo. E se eu desenvolver isso como um processo, dica, põe isso na apresentação, porque a gente, né, o Desafio Liga Jovem é um programa de aprendizado, então a gente valoriza sim o processo de aprendizado. Se você pode mostrar o protótipo final, legal. Agora, mostrar ali o protótipo inicial, como é que foram os aprendizados e o protótipo final, melhor ainda, porque você não só apresentou o protótipo, mas apresentou o processo de aprendizado da construção daquele protótipo. Dica, hein? E aí depois a construção da apresentação, do pitch, né? O que é o pitch? É como é que eu apresento o meu projeto, como que eu vou usar o que eu quero resolver e fazer as pessoas se encantarem pelo meu projeto, tanto que a nossa equipe é encantada. Então, a apresentação, ela tem esse objetivo, ela não é só apresentar o projeto para os avaliadores do Desafio Liga Jovem. Não, é apresentar o projeto para as pessoas, para mobilizar recursos, para vocês quererem mais pessoas apoiando o projeto de vocês, mais pessoas contribuindo e ajudando a tirar do papel. Então, o pitch, ele não é só para gente, ele é para todo mundo que pode colaborar para aumentar, para dar mais alcance para o projeto de vocês. Critérios de avaliação, né? Porque assim, tem todo o processo de desenvolvimento do projeto, mas isso vai gerar uma avaliação no final. O Liga Jovem não é um concurso, tá? Não é um projeto, um programa onde vocês colocam ali um negócio pronto. A gente tem toda uma trilha didática e isso é muito valorizado no desenvolvimento do programa. O processo de aprendizado é muito valorizado. Os certificados de todas as etapas. Então, até porque a gente tem, né, milhares de pessoas participando. Não é todo mundo que vai passando de etapa ou vai chegar na final, mas o processo de aprendizado, a experiência de construção, o desenvolvimento de competências, isso sim, isso fica em todo mundo que participa. E quanto mais a gente se dedica e trabalha junto, e trabalha com a equipe, e desenvolve, maior é esse aprendizado, maior essa bagagem, essa experiência que o programa traz. Isso ninguém tira de vocês. Mas tem avaliação. Então, vamos falar dos critérios. Primeiro, são os critérios do Liga Jovem, a gente tem 3 critérios que valorizam mais a ideia, o problema, a construção, muito o impacto que isso traz, o público, o entendimento do público, e 2 critérios mais técnicos. Primeiro critério, impacto no dia a dia da comunidade. Esse é o critério do problema, é o critério onde a gente vai mostrar o que a gente quer resolver, como que a gente entendeu esse programa, esse problema, e como que isso afeta a vida das pessoas, valorizar isso, trazer, e esse critério a gente olha sempre do ponto de vista do público. Então, mesmo que seja uma ideia que afeta um percentual pequeno da população, a gente não olha assim, isso como é que afeta todo mundo. Não, né, o impacto para aquele público, ou para aquela região. Segundo critério é o entendimento do público-alvo, também. Um critério muito associado à pesquisa. Porque não é só falar assim, então o nosso público são pessoas autistas, ou o nosso público são pessoas cegas. A gente precisa mostrar que a gente entendeu esse público, que a gente entrevistou esse público, a gente entendeu como que esse problema afeta eles, e a gente entendeu como é que eles buscam resolver isso hoje, e todo o contexto em volta desse público. Então, só mencionar qual que é o público não atende o critério. Preciso mostrar meu processo de entendimento e de aprendizado que eu construí sobre esse público-alvo.
Terceiro critério, criatividade e inovação. O projeto propõe uma solução criativa, diferente do que existe na realidade, foge do senso comum, ou foge... mas os jurados não são especialistas na minha área. Não são mesmo. Então, por isso que é tão importante você mostrar os diferenciais daquela solução que você está desenvolvendo. Porque a inovação não vem só de construir uma coisa assim, nossa, que nunca foi pensada. Não, ela vem de construir uma coisa que tem diferenciais em relação ao que acontece hoje, em relação ao que existe hoje, em relação ao que meu público acessa hoje. E isso, poxa, vou mostrar uma análise de concorrência, por exemplo, de entender outras soluções que abordam aquele problema que eu estou trabalhando, quais são as características daquela solução, e comparar com as características da minha solução, e mostrar que as características da minha solução foram desenvolvidas com base num entendimento profundo do meu público, e de como aquele problema afeta o meu público. Então, de novo, o critério de criatividade e inovação, ele não é só, nossa, apresentei uma solução que nunca foi falada. Não é isso. Eu apresentei uma solução e mostrei o que faz ela ser especial. O que ela faz ser especial para o meu público e o impacto que ela vai trazer. Aí entramos nos critérios mais técnicos, sustentabilidade financeira e protótipo. Então, de novo, precisa ser um projeto milionário? De forma nenhuma. Preciso entender o que precisa para que aquilo seja viável? Sim, preciso. E aí, né, cada categoria, a gente tem uma expectativa diferente. No ensino fundamental, vai ser uma análise mais simples, mas fazer o exercício é muito importante, porque a gente não vai conseguir fazer uma projeção financeira super, né, viável, factível, real. Não é isso. É o exercício de fazer que é muito importante. É mostrar que a gente buscou entender isso, que a gente buscou analisar, a gente buscou entender o que precisaria para fazer, o que precisaria, como é que a gente pode gerar essa receita, que potencial que isso tem. Então, não é para ser uma ideia milionária, mas é sim para mostrar que vocês fizeram esse exercício, que vocês fizeram as análises, que vocês buscaram esse conhecimento. Qualquer negócio que eu for fazer no futuro, eu vou precisar fazer uma análise de custo e de receita, um fluxo de caixa, pensar o que eu preciso para viabilizar e que retorno que aquilo pode trazer. Não de uma forma complexa, mas esse exercício é muito importante. Esse exercício vai se refletir na forma como eu cuido das finanças da minha casa. Né, seremos responsáveis pelo nosso futuro. E aí eu preciso ter um olhar financeiro, sim, de viabilidade financeira. A aula de finanças, na plataforma a gente tem a aula de finanças introdutórias e o material de finanças aplicadas. A gente vai ter a aula ao vivo, então participem, porque é um exercício importante. Mesmo que o meu projeto é de despoluição do rio local, uma campanha de fazer camisetas com temas locais que valorizam a cultura da minha cidade. Precisa entender os custos e como é que pode gerar receita. Protótipo. Já comentei, não precisa ser a solução pronta, mas precisa ser um protótipo que mostra as funcionalidades, mostra como é que eu vou resolver aquele problema. Alguns projetos já têm, né, são protótipos, você pode fazer um protótipo numa ferramenta, num site é um protótipo, um perfil no Instagram é um protótipo, mas tem outros tipos de projeto que são produtos físicos, né? A gente teve um projeto que ganhou no primeiro Liga, que era
telha feita de fibra de coco. Não. Eles tinham protótipos miniaturinhas, para fazer uma telha grande era muito mais complexa, e tinha mostrado, né, toda a pesquisa que estão fazendo. Então, às vezes é um protótipo de uma tecnologia digital, às vezes é um protótipo numa tecnologia física. A gente vai abordar na aula ao vivo, esses dois tipos. E essa dica de mostrar o processo de aprendizado no desenvolvimento do protótipo. Tá. Vamos que vamos. O que vai rolar? O que vem por aí? Então, hoje, logo depois, a gente vai fazer um breakzinho de 5 minutinhos para vocês poderem esticar as pernas e voltamos. Tá? Então, ainda hoje a gente falou sobre como é que começa o projeto, agora como é que a gente estrutura esse projeto. Estrutura o projeto com essa ferramenta Canvas Modelo de Negócio, uma aula super legal com a Laura Gurgel, que é uma palestrante que participou do Liga 1 e do Liga 2, muito elogiada, todo mundo gosta demais dela, então não perca. Na quinta-feira, as aulas de sustentabilidade financeira. Na sexta-feira, mentoria, então tirar dúvida sobre as aulas 1 e 2, que é as aulas de hoje de quinta. Na terça-feira da semana que vem, a gente vai ter o módulo de prototipação, então uma aula prototipação usando Canva, ou seja, para projetos que são mais de tecnologia digital, e outra aula para prototipação em outros formatos. Ah, Jássica, mas é obrigatório ser no Canva? Não é obrigatório, tá? Mas é uma ferramenta muito útil, muito utilizada. Então, a aula vai focar na prototipação usando o Canva, mas não é obrigatório ser um protótipo em Canvas, em Canva. E precisa do protótipo, mas tem vários tipos diferentes de protótipo. Mesmo um protótipo digital não precisa estar no Canva. Quinta-feira, nossa aula de métodos de apresentação e técnicas de gravação de vídeo. Então, a gente vai tanto falar da construção da narrativa da apresentação, quanto também de dicas para gravar um bom video pitch. E no sábado, uma super revisão de tudo isso. Depois do sábado, na semana seguinte, a gente vai ter mais mentoria. Aí não é mais aula, é tira dúvidas, é mentoria, é a gente conectando, conversando, muito mais interação. Então, por exemplo, hoje a gente teve aqui uma interação mais no chat, mas durante a mentoria, aí as dúvidas no chat são respondidas ao vivo, tem uma troca bem mais ativa, tá? Mas não são aulas. Muito obrigada a todo mundo que me acompanhou aqui, tanto ao vivo quanto depois, porque essa aula fica gravada, e estou torcendo por vocês. Super aula, obrigado, Jace, aula incrível. Pegaram papel, a canetinha, anotaram essas dicas, gente? Vai ficar gravado. Se quiser rever as aulas quantas vezes quiser, fiquem à vontade. Acessem o YouTube e revejam as aulas. Obrigada, Jace, por essa incrível aula de hoje. Obrigada. Boa, gente. Bem, recadinhos do coração. Gente, a gente quer reforçar aqui com vocês o seguinte, tá? Tem algumas dúvidas no chat, então vamos lá. As inscrições para o Desafio Liga Jovem ainda não encerraram. Elas vão encerrar no dia 18 de agosto, tá bom? Então, vocês têm até o dia 18 de agosto para poder se inscrever no Desafio Liga Jovem, tá? Vocês podem também montar as equipes até lá. Então, até o dia 18 de agosto, gente, vocês podem se inscrever, montar as equipes, tá bom? E do dia 20 ao dia 27 de agosto, tá? É o prazo para enviar o vídeo para o Desafio Liga Jovem, perfeito? Então, dia 18, encerram as inscrições para enviar os vídeos do dia 20 até o dia
27 de agosto. Tá com dúvida? Vocês podem acionar a gente, mas também entrem no site desafioligasjovem.com.br, acessem o regulamento, todas as dúvidas estão lá para vocês poderem esclarecerem à vontade, tá bom? Pessoal, temos alguma dúvida aqui em relação à aula da Jace? Alguma perguntinha? Que a galera aqui fez muita pergunta, o povo está muito participativo, muito bom. Beleza. Enquanto a gente vai selecionando as perguntas, quero falar com vocês só mais um pouquinho sobre essa etapa do vídeo que o pessoal tá com algumas dúvidas. Então, gente, como eu falei, tá? Dia 20 até dia 27, tá bom? Às 9 da noite, é o prazo para vocês poderem enviarem o vídeo. O vídeo deve ter até 5 minutos de duração, apresentando aí uma ideia que vocês tenham de forma clara, de forma criativa e de forma objetiva, tá bom? Vocês vão postar esse vídeo no YouTube com a configuração não listado. Vão colocar o nome da equipe no título, na descrição, vão incluir os e-mails do orientador e de pelo menos um estudante. Depois vão enviar o link do vídeo na plataforma do desafio. Mas não se preocupem, não fiquem nervosos nem ansiosos. Vamos ter uma aula exclusiva sobre videopitch, onde vamos explicar tudinho para vocês. Vamos ter post no nosso Instagram, vamos ter tutorial. Então, fiquem calmos e tranquilos, tá bom, gente? A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao envio de projeto, tá bom? E agora vamos voltar com a Jace. Oi, Jace, de novo, para poder tirar algumas dúvidas do pessoal aqui no chat. A primeira dúvida é da Emanuele Almeida. Ela diz: eu e minha equipe estamos escolhendo, pois temos mais de 5 problemas que podem ser resolvidos com tecnologia, mas queremos juntá-los. Como fazemos? Uau! 5 problemas que podem ser resolvidos com a tecnologia. Mas acho que qual que é o uso que vocês vão estar focando com essa tecnologia? Porque, por exemplo, às vezes uma tecnologia, ela começa para resolver um problema pequeno, para um grupo pequeno de usuários. E depois, ela é ampliada, ela é escalada. Então, desde o comecinho da internet, a gente tem o Vint Cerf, que é um dos criadores do início da internet. Ele foi uma das pessoas que concebeu o e-mail há décadas atrás. E quando ele concebeu o e-mail, ele estava tentando resolver o problema da esposa dele, que é surda. Ele tem um déficit de auditivo e ela era completamente surda. Então, todo aquele... Ele estava desenvolvendo lá os protocolos de internet, mas o e-mail em si, ele criou para resolver o problema da esposa dele, que era surda, para se comunicar, para facilitar a comunicação dela. Então, ele criou aquilo para facilitar a comunicação de pessoas surdas. E é o e-mail, gente. Hoje, todos nós usamos, né, há muito tempo. Todo mundo usa. Então, talvez trazer isso, talvez mostrar, tipo, como que a tecnologia de vocês hoje vai resolver um problema, assim, menorzinho, agora, para mostrar o que é especial, mostrar quais funcionalidades são especiais, mas cita o potencial que isso tem. Então, assim, olha, agora a gente está focando nesse problema, nesse pedaço, mas tem o potencial de resolver todos esses outros problemas, de atuar em todos esses outros problemas. Seria a minha sugestão para vocês, porque vocês falarem que estão resolvendo 5 problemas, assim, parece coisa demais. Mas falar, olha, a gente vai começar resolvendo esse aqui, mas a nossa tecnologia tem potencial para resolver todos esses, muitos outros como esses, eu acho que fica bem legal na apresentação, bem forte. Perfeito. A Malu pergunta: as pessoas que são entrevistadas podem aparecer no vídeo ou apenas os integrantes da equipe podem aparecer? Isso é uma ótima pergunta. Cuidado com o tempo. Se for aparecer, é bom vocês terem alguma autorização de que aquilo, né, dessa pessoa, e coloca uma legendinha, né, para mostrar que é uma pessoa que não é quem que é aquela pessoa, por que ela está ali. Não é que vai explicar por que está ali, mas quem é a pessoa e a função da pessoa, mas o papel da pessoa para explicar por que ela está ali. E tem que ser bem curtinho, né, gente? Porque vocês precisam apresentar
o projeto todo. Então, pode sim colocar ali um trechinho curto para exemplificar, né? Mas não dá para apresentar toda a pesquisa ali em um depoimento. Eu faço, foi essa entrevista, foi a nossa pesquisa. Não, nossa pesquisa é tudo isso, a gente vai botar aqui um trechinho para exemplificar. Aí, tudo bem. Perfeito, Jace. Uller Barros, dúvida: se o meu projeto não tiver um público-alvo, mas sim uma solução territorial? Público-alvo, então, são as pessoas daquele território. E aí você tem que explicar como que esse problema está afetando as pessoas daquele território. E por que que é diferente, por que que, né? Então, mas sim, você tem um público, a pessoa, as pessoas daquele território. Perfeito. O André, o projeto precisa necessariamente ter finalidade de retorno financeiro ou também pode ter um viés social voltado para ajudar um grupo da comunidade? Ele não precisa ter finalidade de retorno financeiro, não, mas ele precisa ter visão de sustentabilidade financeira no longo prazo. Então, um projeto que ele todo mundo que trabalha nele é voluntário e ele não traz nenhuma receita, nenhuma forma de captação de recursos, a sustentabilidade, ele vai ser realizado enquanto aqueles voluntários estiverem ali, e depois ele vai morrer. Então, precisa ter uma visão de sustentabilidade financeira. Não é retorno, não é tipo lucro, mas é como que aquele projeto pode se sobreviver no longo prazo. E outra Perfeito. coisa, só mais um comentário, toda vez que a gente trabalha como voluntário, e a gente precisa, né, quando estiver no mercado de trabalho, quando for adulto, responsável pelas suas próprias finanças, se aquilo é seu trabalho voluntário, não é também a sua renda, o seu trabalho de impacto, ele é só voluntário, ele não traz a sua renda, você não vai conseguir focar nele. Então, mesmo quando a gente precisa pensar na remuneração do nosso trabalho. Pode não ser no curto prazo, assim, não, os custos são bem diferentes, assim, não, no curto prazo os custos são esses pouquinho aqui, a gente está trabalhando com voluntário e tal, mas no longo prazo a gente vai ter receita para as pessoas que trabalham no projeto, porque isso vai fazer com que o projeto seja mais duradouro, mais sustentável no longo prazo. Perfeito, Jace. E é isso, pessoal. Obrigado, Jace, pela sua aula. Obrigado por tirar as dúvidas da galera. Chegamos ao fim da primeira aula, gente, do dia de hoje. E partimos agora para a segunda aula. Mas antes, gostaria